O tema do nosso encontro de hoje é a importância do Prêmio Nobel de Química e a contribuição para a ciência. Bom, para quem não sabe, né, o Prêmio Nobel é um conjunto de prêmios internacionais concedidos anualmente a 6 categorias: medicina, física, química, literatura, paz, economia. E quem leva esse prêmio? São pessoas que se destacaram por suas descobertas ou contribuições notáveis para a humanidade. E para falar sobre a importância do Prêmio Nobel de Química e a contribuição para a ciência, eu converso com Hamilton Marcel Bigatão, né, nosso professor que dá aula de Química no curso e Colégio Objetivo. Seja muito bem-vindo, professor Bigatão. Olá, Silvia, tudo bem? Grande tudo bem. Estar contigo novamente aqui no canal do Objetivo. É um grande prazer. É isso aí. E a gente que agradece esse tempo de compartilhar conhecimento com você. A gente está falando do Prêmio Nobel. Queria que você falasse um pouquinho do prêmio em si, da origem do prêmio, da importância desse prêmio. O Prêmio Nobel ele foi, digamos assim, organizado, né, pelo Alfred Nobel, né, que ele foi um pesquisador que ele fez pesquisa muito relacionados a pólvora e explosivos. E ele chegou a inventar a nitroglicerina, que é a dinamite. Porém, ele não imaginava que a nitroglicerina, que seria importante para fornecer energia para outras reações químicas, que ela seria utilizada para o fim, vamos dizer assim, maléfico da química, né, que é o bélico. Então, ele ficou muito triste e amargurado no final da carreira dele de pesquisador. Então, ele determinou, antes de morrer, que ele colocou no testamento a criação do Prêmio Nobel, que estimularia obras literárias, científicas e filantrópicas. Ele morre em 1896, aos 63 anos, e aí ele passa a ser entregue a partir de 1901. E sempre, de alguma forma, em benefício, né, da humanidade, sim, ao contrário do que aconteceu com a invenção dele. É isso? Sim, inclusive está no estatuto, né, da Fundação Nobel, né, que as obras que são premiadas anualmente, elas devem ter uma importância para o bem, né, no ramo da ciência ou das artes, né, seja uma obra que realmente tem impacto e que mude para o bem, né, a humanidade. E, professor, é um prêmio físico? Porque a gente fica imaginando, né, o prêmio Nobel, a gente já imagina um prêmio Oscar, né, a pessoa vai até o palco, recebe uma estátua, né, uma estátua, uma estatueta, vai, faz um discurso. Como que é realmente o prêmio? Né? Um prêmio em dinheiro? É uma estatueta? São 3 prêmios, na verdade. Um deles é um diploma, existe um prêmio em dinheiro, né, que o prêmio é em coroas suecas, depende da relação entre o preço da coroa sueca e do dólar, mas é algo de aproximadamente $1 milhão para cada premiado. Na verdade, quando tem mais de um premiado, eles dividem esse $1 milhão em coroas suecas. E eles também recebem uma medalha, que eu acho que é a parte mais legal, né? Uma medalha de ouro. Na verdade, até a década de 80 era uma medalha de ouro 23 quilates, e aí vale a pena a gente ressaltar, né? A quilate é uma unidade que mede a porcentagem de ouro presente no objeto. Então, 24 quilates é 100% de ouro. 23 quilates é praticamente 100% de ouro. O problema é que o ouro puro, né, 24 quilates ou 23 quilates, que é quase isso, ele é muito maleável. Então, a medalha de ouro ela acaba até perdendo o formato. Ela tem um formato especial, que é o formato de uma deusa grega chamada Ísis, que ela protegia o reino, e ela segura um objeto que representa a fartura. E ela tem um véu coberto por um gênio da ciência. Tem toda uma imagem, né, a medalha, né? E aí, eventualmente, uma medalha de 23 quilates, como ainda não tem uma resistência muito grande, ela é muito firme, ela pode perder o seu formato. A partir da década de 80, é ouro 18 quilates, que é o ouro que a gente está mais habituado, né? As alianças, né? O ouro que a gente está mais habituado, as joias, né? O 18 quilates. Só que aí os outros 25%, fazendo a proporção, né? 24 quilates é 100%. 18 quilates é 75% de ouro. Os outros 25% de ouro tem bastante prata.
E aí isso é chamado ouro verde, chamam electron, né? É um ouro que ele é um pouquinho mais para o verde, não para o dourado, né? O ouro que a gente está mais habituado seria uma mistura de prata e Dourado. cobre, né? Junto com o ouro. Esse ouro verde é um ouro um pouquinho mais esverdeado. Mas a medalha ela é dourada, porque ela é coberta com uma camadinha bem fina de ouro 24 quilates. Então ela é bem douradinha. Ela tem um tamanho de 6,6 centímetros. Ela é pequenininha. E a massa dela depende do preço do ouro na época. Então eles fabricam, eles têm uma parte da verba é destinada à fabricação das medalhas. Dependendo do preço, eles fazem ela mais grossa ou mais fininha. Aproximadamente, na média, aí dá 175 gramas. Dependendo do ano, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Esse eu acho que é o mais legal, né? A parte química do prêmio Nobel é a medalha, né? Eu gostei dessa explicação da medalha, viu? A gente só olha o que tem fora, né? Olha só quanta coisa que tem dentro. Professor, o que a gente tem notado é que, ultimamente, são vários vencedores para cada categoria. Difícil ter um só. Então, normalmente é assim, era diferente, era apenas um, depois foi mudando. Por que tanta gente agora na premiação? E, emendando a pergunta, é o mesmo tema? Sim, é o mesmo tema. Normalmente eles unem pesquisadores que têm algo em comum ou a contribuição de 2 ou mais pesquisadores dentro de um tema geral. Antigamente, o prêmio Nobel era dado somente para um indivíduo, um pesquisador. Depois passou a ser 2, depois 3 ganhadores. Ultimamente, normalmente, os últimos prêmios aí têm sido divididos para 3 pesquisadores. Eu estou falando do prêmio da Química, que é onde eu conheço mais. De 1901, perdão, até 2023, a gente já teve 117 prêmios. Não teve prêmio Nobel todos os anos. Eu posso explicar isso por quê, qual o motivo, né? Anos de 1916 e 17, a Primeira Guerra Mundial. 40, 41 e 42, a Segunda Guerra Mundial. Nos anos de 1919, 24 e 33, de acordo com o estatuto, ou de acordo com as pessoas responsáveis por atribuir o prêmio, eles acharam que não tinha nenhum trabalho relevante a ponto de receber o prêmio Nobel. Daqui em diante, após a Segunda Guerra Mundial, todos os anos houve pessoas premiadas. Por anos, né? 47 anos tiveram somente uma pessoa premiada, e aí são os prêmios mais antigos. Em 32 anos, 2 pessoas dividiram o prêmio Nobel. Em 38 anos, 3 pessoas dividiram. Mas isso são os mais recentes, né? Eles procuram hoje pessoas que têm trabalhos em comum, mostrando que a ciência, na verdade, não é feita por um indivíduo só, mas sim por equipes e por contribuições entre cientistas, né? Então, na junção disso, o prêmio hoje normalmente é dado para mais de um pesquisador. E não necessariamente os pesquisadores se conheciam ou trabalhavam juntos, né? Mas provavelmente um pesquisador utilizou uma técnica anterior e aprimorou, né? Ou conseguiu produzir em larga escala e por aí vai. Né? Mas normalmente sempre... Mas a minha curiosidade, professor, quer dizer, todo ano tem alguém que melhora alguma coisa? Todo ano tem um pesquisador que faz com que aquilo que já foi descoberto melhore ou descubra alguma coisa? Todo ano tem? Eu acho que Algo não novo? só, né? Eu acho que não só uma pessoa, né? Eu acho que tem tantas pessoas, né? Tanto é verdade que existe eu tenho um colega que é um professor que dá aula numa universidade em São Carlos, e ele tem muitos amigos entre pesquisadores, professores, né? Tem bastante gente nas redes sociais, então ele criou um bolão, né? Do quem vai ser o ganhador do Prêmio Nobel desse ano. Nunca ninguém acerta, de tanta gente que poderia ganhar, né? Tanta gente que tem trabalhos relevantes todos os anos, né? Eu nunca vi Incrível isso. acertar. Isso são 3 premiados. Se acertar um, você já ganhou o bolão. Nunca vi. Esse bolão dele eu já vi nos últimos 3 anos. Nunca ninguém Mas você acerta. veja que evolução bacana, quer dizer, dentro da química tem sempre grupos de pessoas pesquisando um tema, outro tema, né? Os seus amigos não conseguem nem acertar qual vai ser o tema premiado de tantos temas, de tantas pesquisas. É uma evolução muito bacana que a gente acompanha com o Nobel, né? Verdade. A ciência é isso, né? A junção de trabalhos e todos os anos coisas novas são geradas. E não necessariamente é o trabalho desse ano que é premiado, né? Normalmente é um trabalho publicado há um tempo
não necessariamente esse ano, mas há pouco tempo, e que trouxe uma relevância para os dias de hoje, né? Eu imagino que os pesquisadores responsáveis aí por descobertas ou melhorias com relação à pandemia, provavelmente no futuro aí serão premiados, não sei se pela medicina, pela física. Boa. Eu acho, mas é uma coisa no futuro, né? A gente ainda está avaliando qual foi a melhor estratégia, né? Se foi a vacina, se foi a técnicas de diagnóstico, né? Vamos ver como é que vai ser no futuro, mas eu acho que algum dia os principais nomes aí serão premiados, não no próximo prêmio, mas acho que em breve, imagino que sim. Eu estava pesquisando antes da gente começar o nosso bate-papo em relação às mulheres, né, no Prêmio Nobel da Química. Não sei, eu contei certos, foram 5 até hoje? 6? Foram Isso? 8. 8 mulheres? Tá. Eu queria que você falasse um pouquinho da mulher na química. Sim. Então, de 192, perdão, premiados, 8 mulheres somente, né? Um número muito pequeno, né? Esse número aumentou recentemente. Então, se a gente pegar aí nos últimos 10 anos, foram 4 premiadas. Melhor, né? Mas se pensar que são 3 premiados a cada ano, ainda é um número baixo, né? Acho que a mulher poderia ter mais relevância, espero que tenha, né? Seja mais reconhecido o trabalho da mulher. Tem uma mulher que tem muito destaque aí nessa história toda, que é a Marie Curie, né? Ela recebeu o Prêmio Nobel da Física em 1903. Olha e isso. Em 1911. Bom, a história dela tem vários filmes, né? Tem um filme que tem na principal plataforma de filmes aí, que é o Radioactive. Sim. Que eu ainda não assisti, porque eu não tenho essa plataforma na minha casa. Mas o dia que eu chegar na casa de alguém que tem, eu não assisto. Eu assisti, Você assistiu? É bacana, né? Sim. Gostei bastante. Gostei. Eu gosto de filme, eu gosto de história baseada em fatos verídicos, né? Então, quando tem lá verdade, eu vou lá e assisto. E foi colocado de uma forma bem sensível. Gostei. Para ter uma ideia, né? O segundo prêmio Nobel da Química foi ganho pela filha dela, filha da Marie Curie. Né? Eu estava lendo, tem o mesmo sobrenome, né? Então, que ela passou para a filha. Então, é o segundo prêmio. Tirando as duas, só em 1964 veio outro prêmio Nobel saindo da família dela, né? É interessante o prêmio Nobel dela da Física, que não foi atribuído a ela, primeiramente. Primeiramente foi atribuído ao Becquerel e o marido dela, né, o Sir Pierre Curie. E ele fala, nada disso. Eu não mereço ganhar esse prêmio sozinho. Minha esposa tem que ganhar esse prêmio comigo. Exigiu que a Fundação Nobel dividisse o prêmio dele com a Marie Curie. Então, na verdade, o prêmio em dinheiro não foi dividido. O prêmio ficou metade para o professor Becquerel, os grandes nomes da radioatividade, e os outros dois, as outras duas metades, ou 25%, ficou para o casal, para cada uma das duas pessoas, né? A Marie Curie recebeu... Era uma outra época, né? Não tinha jeito. Até a gente tem que louvar aqui a participação dele e ele fazendo questão que ela também fosse citada no prêmio, né? Porque era uma época que as mulheres não tinham absolutamente nenhuma voz. E é lindo esse exemplo, né, do marido dela, é um exemplo legal, né? Muito Sim, bacana. sim. Além da Marie Curie, então a gente falou aí outros nomes que você lembrou da filha, né? E tem mais alguma que você queira colocar? Entre as mulheres tem a Caroline Bertozzi, mas acho que a gente pode falar mais para o final, né? Que é o último prêmio, o penúltimo, né? A Caroline Bertozzi tem um trabalho muito legal, né? Que é da Click Chemistry aplicada para fluorescência e descoberta de passagem de substâncias em células. Mas acho que a gente pode falar mais para frente. Tá bom, então a gente vai falar. Tem de nomes interessantes, né? Acho que eu gostaria de destacar alguns nomes aí de pesquisadores antigos. Agora, se você me perguntar, né? Quais seriam nomes de destaque dentro dos prêmios Nobel, né? Independente de ser mulher ou não, aí tem muitos nomes, tem muita coisa genial, né? Eu gostaria de destacar, se me permite, Silvia, 2 nomes aí só que eu acho muito interessantes. Um deles é o do Arrhenius, que foi o primeiro sueco, né? O prêmio Nobel da Suécia, né? Ele foi o primeiro sueco a ganhar. Terceiro prêmio, terceira pessoa a receber o prêmio Nobel, 1903. Ele é um sueco e ele descobriu muita coisa. Ele recebeu o prêmio graças ao avanço da química na tal da teoria eletrolítica de dissociação. Não vou entrar nesse tema complexo, mas ele descobriu coisas relacionadas à cinética química, está relacionada à velocidade de reações químicas. Então, ele trabalhou com muitas equações, descobriu muitas equações que são usadas até hoje, tal da energia de ativação,
Os alunos que estão aí me ouvindo a partir da segunda série já sabem o que é energia de ativação. E também a classificação de ácido, base e sais, que os alunos veem na primeira série. Então, é muita coisa que ele descobriu. E ele descobriu uma coisa muito interessante, Silvio. Olha só que interessante. Isso, final do século XIX. Olha só há quanto tempo isso já aconteceu. Ele já mencionou, ele já fez cálculos descrevendo o chamado Greenhouse Effect. O que seria o Greenhouse Effect? O efeito da casa verde seria a tradução? O que é essa casa verde? Nossa, não tenho a menor ideia, professor. Casa verde, como eles chamam a estufa nos Estados Unidos. Né? É. A estufa é onde eles, né, crescem plantas, né? Eles chamam lá de greenhouse. O efeito estufa. Ou seja, Tá. desde o final do século XIX, o Arrhenius já descreveu, através de equações matemáticas, que o aumento na concentração de CO2 no planeta poderia aumentar a temperatura média do planeta em valores que causariam transtornos em ecossistemas, que poderiam inviabilizar até a vida humana no planeta. Eu acho que negar que a temperatura do planeta está aumentando e que a quantidade de Nossa. CO2 também está aumentando, não tem como, né? E É. olha só, ele descreveu isso há muito tempo atrás, né? Há mais de 100 anos, né? Será que a gente vai conseguir tomar as atitudes necessárias, né? Se a gente vai conseguir... O outro nome, o último nome que eu queria dizer é o Rutherford, né? O Rutherford, ele também está relacionado a trabalhos de radioatividade, então, trabalho semelhante ao da Marie Curie. Ele descreveu um tipo de partículas, chamadas partículas alfa e beta. Né? Não o raio-x que a gente está habituado do dia a dia, mas as partículas alfa e beta, que são as que os alunos estudam, né? Quando a gente trabalha o tema radioatividade no objetivo, na terceira série do ensino médio, te apresenta as partículas alfa e beta e o conceito de meia-vida. Tudo isso o Rutherford conseguiu descobrir. O Rutherford era um aluno de destaque, muito brilhante esse aluno, na Nova Zelândia, um país que não tinha tanto investimento em ciência nessa época. E aí, através de um projeto de trazer alunos de fora, o Thomson, os alunos do ensino médio conhecem pelo modelo atômico de Thomson, ele traz o Rutherford para estudar com ele lá em Cambridge. E o Rutherford faz muitas descobertas, como eu já falei, né? As partículas alfa e beta, conceito de meia-vida. E ele conseguiu até não só descobrir quão antigo era um material, sei lá, um pedaço de madeira, quando essa madeira foi cortada. Pelos cálculos de meia-vida, você consegue descobrir, né? Pelo tempo de meia-vida do carbono 14, você consegue descobrir. Ele conseguiu também estimar, através de um minério lá que continha urânio, eles já sabiam o tempo de meia-vida do urânio, ele estimou que o planeta Terra ele era 700 milhões de anos já tinha 700 milhões de anos. Não se imaginava que o planeta Terra tinha todo esse tempo de existência. Hoje já se estima-se que passa dos 4 bilhões de anos, né? Mas ele já conseguiu estimar pela meia-vida. E é interessante também dizer que o Rutherford, ele recebe esse prêmio Nobel antes de descobrir o modelo de Rutherford. Quando os alunos assistem aula de Rutherford, quando eu falo o nome de Rutherford, é aquele cara do modelo de Rutherford, o modelo atômico do sistema solar, é esse mesmo. Mas olha quanto mais de coisa ele descobriu, né? Então, esses dois nomes, para mim, pela diversidade de descobertas que eles fizeram em vários anos, e que às vezes a gente em aula nem menciona que foi descoberto por eles, esses dois nomes, para mim, são os prediletos. Mas aí tem gente que... Eu não coloquei aqui o pai da química, que é o Linus Pauling, o Sanger, que é um cara que ganhou 2 prêmios Nobel e descobriu como sequenciar DNA. Nossa, aí dá para falar muita coisa. Eu vou até parar por aqui, porque não É, é tema aqui. a gente estava falando que houve assim uma alteração, né, ao longo do tempo em relação aos sistemas de trabalho que renderam prêmio, né? Então a gente tem vários temas aí importantes e várias contribuições para a humanidade, né, professor? Sim, tanto é verdade que a gente está... Estou citando aqui os prêmios mais antigos. Sim. Eles são de coisas descobertas, coisas, vamos dizer assim, mais da química básica, da química geral, que é a que a gente ensina, né, dentro do ensino médio. Né? Os trabalhos mais recentes são trabalhos de tecnologia muito mais avançada, que você vai estudar normalmente no nível superior, né? Da bioquímica, da medicina, de tecnologia, né? São coisas que a gente vai... São coisas mais... A ciência evoluiu, né? Os trabalhos cada vez mais são complexos. Então, os trabalhos mais antigos têm mais relação com o que a gente ensina em sala de aula. Os trabalhos mais recentes, eles têm toda uma
tecnologia diferente, na grande maioria deles, pelo menos, né? Até aproveitando, né? Se esses trabalhos que geraram prêmios mais recentes envolvem esses conceitos mais complexos, é difícil relacionar algum trabalho recente com o nosso cotidiano, professor, que poderia ser também explorado agora nos cursos um curso de vestibular, enfim, trazer um pouco para o nosso cotidiano. É difícil, mas a gente encontra, assim. O prêmio de 2019, que é bem recente, né? Menos de 5 anos, né? O prêmio Nobel também é dividido por 3 pesquisadores, sendo que um deles é um japonês, o Akira Yoshino. Ele foi a pessoa mais velha a receber o prêmio Nobel. Sabe qual é a idade dele? 97 anos, né? Ele é a pessoa mais antiga a receber um prêmio Nobel. Que maravilhoso. Né? É lindo, né? Ele recebeu o prêmio Nobel, essa imagem dá para buscar no YouTube, né? Nas redes. É muito legal ele recebendo o prêmio, Akira Yoshino. E eles desenvolveram a bateria de íon lítio. Bateria de íon lítio, ela é importante para a gente, Silvia? Olha, se você está num celular, como eu estou num laptop, ela está fazendo parte dessa live. Né? Sim. Então, e essa bateria dá para associar, assim, a aula. A gente tem a aula na 3ª série do ensino médio, a gente trabalha, né? O tema pilhas, né? Células galvânicas, né? E a bateria de íon lítio, a gente consegue, numa aula, escrever para os alunos. Eu não vi ainda sendo tema de questão dos principais vestibulares, mas seria interessante. Né? Cabe no tema. Qual que é a vantagem da bateria de lítio? Né? Lítio ele é leve, a bateria de longa duração, tem boa voltagem, e o lítio ele é um metal alcalino, aí eu vou falar um termo um pouquinho técnico aí da tabela periódica, né? Um metal alcalino do grupo 1 lá da tabela periódica. Esses metais eles têm alta mobilidade, então a condução de corrente elétrica torna-se mais fácil. O problema do lítio, e aí um dos ganhadores do prêmio Nobel foi o primeiro a desenvolver uma bateria que envolvia lítio, o problema é que tinha o lítio metálico. Lítio metálico, Silvia, ele tem um certo problema. Ele não pode entrar em contato com a água. Entrar em contato com a água é uma reação violenta, gera faísca e libera gás hidrogênio, que é um combustível. Ou seja, faísca, explode, né? Explode. Você imagina, você está com um celular, uma bateria de lítio, choveu, explode na sua mão, né? Não teria como. Mas com base nessa bateria de lítio, eles conseguiram, o segundo, que foi o Goodenough, o segundo pesquisador, ele conseguiu colocar o lítio dentro de grafite. Então, o lítio ficava preso no grafite. Ele preso no grafite, ele não tem essa capacidade de reagir com a água. Então, ele fica preso no grafite de um lado, que são os polos da bateria, né? Tem o polo negativo e o polo positivo, a gente chama de cátodo e anodo. O lítio fica preso onde ele estava na forma de barra, lá na bateria mais antiga, no anodo. Ele fica preso no grafite, e no cátodo ele fica na forma ele tem que ficar na forma neutra, na forma de metal e na forma de um cátion, com carga. Na forma com carga, ele se liga lá a um óxido de cobalto, lá, enfim, que é uma tecnologia que eles conseguiram desenvolver também para esse outro polo. Mas o lítio não fica na forma metálica livre, né? Ele não vai reagir com a água. Essa é uma grande vantagem que eu tenho na bateria de lítio, né? Foi um grande avanço. E tem muito mais tecnologia, acho que não vale a pena eu mencionar a bateria de lítio. Professor, nem dá tempo, né? Isso poderia ser uma questão de vestibular, né? Daria para falar sobre a bateria de lítio, uma questão de vestibular. Mas os prêmios mais modernos envolvem coisas mais tecnológicas. A gente até trabalhou esse tema no encontro pedagógico, até para os professores eles falaram que o tema era, muitas vezes, complexo demais. Complexo demais. Né? Professor, aproveita para falar, então, do prêmio Nobel desse ano, senão não vai dar tempo. Vamos falar do prêmio Nobel desse ano. Esse ano, o prêmio Nobel foi dado para os pontos quânticos, a famosa TV de QLED. Já ouviu falar, Silvia? Essa é a TV mais moderna que a gente tem, a TV de QLED. Ainda não, vamos pensar assim. Mas muitas das TVs que são comercializadas hoje já são, tem a de LED e a de QLED. A de QLED é um pouquinho mais cara. QLED. Tá. LED. São chamados pontos quânticos. Esses pontos quânticos são partículas muito pequenas. E essas partículas muito pequenas, quando você joga a luz, ela propaga essa luz de formas diferentes, gerando cores diferentes. Então, a mistura desses tipos de partículas pequenas de tamanhos diferentes gera as cores diferentes que você utiliza na TV, enfim. São chamados pontos quânticos. É um tema complexo, né?
E, inclusive, o pessoal questionou se esse prêmio cabe dentro da química ou se cabe dentro da física, que é um tema muito mais da física do que da química. Professor. Mas um dos ganhadores do prêmio conseguiu produzir os tais pontos quânticos, aí através de reações químicas, que são 3 Quando fala produzir, é para uma coisa visível, é isso? Produzir através de reações químicas, sintetizar a coisa, produzir algo que não existia. Esses pontos quânticos, a quantidade que você tinha era muito pequena, você não conseguia produzir a ponto de utilizar numa TV, não tinha tanto ponto quântico assim. E para você utilizar eles em larga escala, você precisa produzir, né? Então, seria sintetizar ele. Eu não sei qual é a técnica de síntese, eu não fui atrás disso, mas seria produzir ele em uma quantidade grande a ponto de poder comercializar e utilizar no cotidiano, utilizar no dia a dia. Certo. Então, como existe essa questão da produção, entrou no Prêmio Nobel da Química. E eles são químicos, os três ganhadores são químicos. Tem prêmio da química que foi ganho por físico, por médico, não necessariamente você vai ganhar o prêmio na sua área. Mas, nesse caso, é um trabalho que é mais da física que da química, mas foi recebido por químicos. Né? Foi recebido dentro do Prêmio Nobel da Química. Em 2022 foi a última mulher a ganhar o prêmio, que foi a Bertozzi, né? Ela utilizou a técnica desenvolvida pelo Barry Sharpless e o Morten Meldal, que é a chamada click chemistry. A click chemistry é você fazer uma reação química em um clique. O que é a reação química em um clique? É uma reação rápida, eficaz, com poucas etapas, ou seja, é como se você se prendesse por, sabe aquele prendedor que tem no cinto de segurança, que você encaixa e ele fica preso? Isso, é uma reação simples, eficaz. Prende, já dá o produto, já reage, já segue para a próxima. O produto está pronto. Porque normalmente reações químicas demoram, às vezes, horas, às vezes tem um gasto de energia tremendo, às vezes gera poluentes, às vezes utiliza solventes que, se você não descartar adequadamente, você polui rios e lagos e por aí vai. Ou seja, a química ela tem esse lado perigoso com relação ao meio ambiente, né? Tanto que a química verde defende isso, né? A química verde ela defende você fazer reações químicas de forma sustentável. E a click chemistry tem tudo a ver com isso. Você tem um rendimento bom, você baixa o desperdício de materiais e é muito usada na produção de fármacos e medicamentos. Então, aí o Sharpless com o Meldal desenvolveram esse método e a Bertozzi utilizou da click chemistry para produzir uns compostos fluorescentes, perdão, não é fluorescentes, fluorescentes, que observam a entrada de substâncias nas células. Isso, para estudos da biologia, é muito importante. Então, a associação desses 3 trabalhos aí ganharam o prêmio de 2022. O Sharpless, eu vou contar uma curiosidade, o Sharpless eu conheci. E ele foi a segunda pessoa a ganhar o prêmio Nobel pela segunda vez da química. Primeiro foi o tal do Sanger, que é um dos caras geniais também, sequenciou DNA, produziu moléculas complexas como a insulina, então ele descobriu a estrutura da insulina e produziu. E o Sanger, né? Ganhou em 58 e 1980. O Sharpless ganhou em 2001, também por um trabalho parecido com a click chemistry, mas de outra área, produção de compostos diferentes. E agora, em 2022, com a tal da click chemistry. Eu conheci o Sharpless num congresso, aqui em 2006, eu fazia iniciação científica ainda. Que legal! Fármacos e medicamentos. Ele deu uma palestra e ele ficou lá no congresso. Certa hora ele vem perguntar na minha mesa onde estava o organizador do evento. Eu falei, professor, aí um amigo meu que era mais cara de pau do que eu, falou, professor, você não quer sentar aqui comigo? Falei, tá bom. Tem cerveja? Tem. Ele sentou e ficou lá uma meia hora batendo papo com a gente, contou a história. Que legal, Eu percebi que ele era um cara muito rígido com os alunos dele, um professor muito rígido, muito sério e bem-humorado, apesar que o humor dele não era o mais engraçado de todos, ele ficava mostrando vídeos. Bem-humorado na opinião dele. Tá vendo, professor? Tem que ser rígido com os alunos. Você é rígido com os alunos? Eu tento ser. Eu sou. Mas não pode ser muito carrasco também, porque o ambiente tem que ser leve na sala de aula. Né? Claro, ainda mais no objetivo. Professor, muito obrigada. Faltou alguma coisa você complementar aqui? Não, tá tudo em ordem. Eu que agradeço. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Não, maravilhoso. É um mundo
maravilhoso, a gente só tem que agradecer e a gente espera que nesse curso Objetivo, no Colégio Objetivo, surjam muitos, principalmente mulheres, né, cientistas, que possam um dia, quem sabe, chegar nesse alto patamar. Muito obrigada, viu? Não tem o Prêmio Nobel do Brasil ainda, né? Quem sabe sai uma brasileira aí do Ainda colégio não. para ganhar. Imaginou? Imaginou? Seria É isso mesmo. Eu lembro que eu estava assistindo uma entrevista que mostrou um prêmio que teve na Unip, que mostrou um vídeo do professor de Gênio falando que a urgência em se investir nos nossos cientistas. Por quê? Porque eles ainda estavam na escola. Os nossos futuros cientistas estão na escola. Então, com certeza, estão na nossa. Tem muita coisa por aí. Obrigada, viu, professor? Obrigado, Silvia. Um abraço a todos. E para você que acompanhou a gente até agora, esse nosso encontro fica disponível na nossa plataforma. Muito obrigada e até a próxima.